será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, três e... O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? Dois, três O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? Dois, três e... Olá, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Hoje daremos início a mais uma atividade no nosso livro de português, ainda no caderno 1, certo? Eu e Tia Ju iremos iniciar a nossa aula. Na página 137, trabalharemos ortografia, palavras com LI e palavras com LH, que embora tenham representação sonora parecidas, são escritas diferentes, tá certo? Dando continuação à atividade sobre o que Tia Ju explicou, vamos falar sobre a questão 1, da página 137. Leia e complete as palavras destacadas no texto. Hospital de Pinguins. As belas praias de Santa Catarina são um local escolhido por muitas famílias para passarem as férias, mas de junho a outubro o estado recebe também outros tipos de visitantes, pinguins de Magalhães, que em seus passeios pelos mares podem acabar se perdendo por aqui. Aí tem uma pergunta, né, Tia Ju? Por que a grafia da família? Por que a grafia da palavra família pode ser confundida, Tia Ju? Por que isso, hein, pessoal? Porque a pronúncia da sílaba li e também do dígrafo LH são muito parecidos, tá certo? A pronúncia deles são parecidos, da forma como foi explicado no início do vídeo, tá certo? Porque embora tenha a sonoração parecida, elas são escritas de formas diferentes. Então a resposta é essa. Ok. Aí temos aí na questão 2, caixinha de diálogo. Complete a cruzadinha com o nome das figuras e fique atento à pronúncia e à escrita. Então vocês irão prestar atenção quais são os objetos que estão aí para completar de acordo com o nome deles, tá certo? Lembrando que são palavras que são escritas com LI e também com o dígrafo LH. Preste atenção e tenham cuidado para não se confundir, tá certo? Qualquer dúvida também pode estar recorrendo ao dicionário, tá certo? Para tirar a dúvida da escrita da palavra. Qualquer coisa, gente, volta ao vídeo. Então, na terceira questão nós temos aqui,
Complete as palavras com I ou LH. Se precisar, use o dicionário. Então, na questão 1, nós temos o que, Tia Ju? Na quarta questão, temos aí: descubra as respostas das adivinhas abaixo. E uma dica é que todas as respostas das palavras são palavras que têm LI ou LH, tá certo? E na letra A, o que é? O que é o que é? Tem cabeça, tem dente, tem barba. Não é bicho e não é gente. Será? E na letra B, todo mundo precisa, todo mundo pede, todo mundo dá, mas ninguém segue. O que será, minha gente? O que será, Tia Ju? Quem aí já adivinhou? Hã? A letra C é o nome de um carro antigo, é o nome de uma cidade importante. A cidade é a capital do Brasil e do carro a saudade é gigante. Quem sabe, minha gente, pergunta aí, recorre aí ao pessoal que está em casa, hein? Recorre aí. A mamãe, a papai, né? Ao tio, ao irmão. Na página seguinte, na página 139, vamos fazer a leitura de imagem. Respeitar os animais, respeitar a natureza. Neste módulo, você conheceu o relato da fotógrafa Maristela, que contou como foi sua visita à Antártida. No texto, ela relata sua surpresa ao encontrar uma barulhenta colônia de pinguins e diz como se sentiu parte dela ao ser rodeada deles, dóceis animais naquele mundo gelado. Agora pense no seu dia a dia. Você já viu de perto animais silvestres? No zoológico, no circo ou em outros espetáculos? O que você pensa sobre isso? O que vocês pensam, né? Eu, a princípio, antes de conhecer a história, eu achava que eles eram, assim, causa um certo medo, né, Tia? Um certo receio. Porém, depois da história, percebi que não, eles são curiosos, né? Mas que não causa medo algum. E aí, na página 140, temos aí a segunda imagem, tá certo? A primeira imagem, os pinguins estão no zoológico. Já nessa segunda imagem da página 140, ele está em seu habitat natural, tá certo? Que aí, no caso, é na Antártida. Explore. Primeira questão. Compare as duas fotos e responda. Em qual das fotos os pinguins estão em um ambiente natural? Explique. Então, a gente observando, a gente vê que é na foto 2, tá certo? Ali no zoológico, por mais que ele tente representar, mas não é o ambiente natural dele, tá certo? O habitat natural dele. Então, é na foto 2, tá certo? Letra B. É a caixinha de diálogo, né, gente? Além dos pinguins, o que mais aparece na fotografia 1? Então, a gente observa aqui, ó, na página anterior, vemos que tem mão, tem aparelho, tem várias mãos, né? Tem aparelho celular, tem uma placa aí de metal, certo? Então, a gente observamos que não é, assim, algo que teria no habitat natural deles. Verdade. Na questão C, em qual das fotos os pinguins estão mais espalhados, aproveitando mais o espaço? Na foto 2, é livre, né? É grande, então, assim, eles estão mais espalhados. Segunda questão. Na foto 2, há 10 pinguins. Letra A. Contorne cada um deles na foto. Então, vocês irão contornar, circular cada um deles, tá certo? Questão B, caixinha de diálogo. Você conseguiu encontrar todos os pinguins? Foi fácil encontrá-los? Encontrar, a gente consegue encontrar, né? Agora, assim, que é com facilidade, não. Porque, assim, eles estão espalhados. E uns até confundem com as cores, com as pedras, com as rochas que tem lá, não é isso? Isso. Amplie. Terceira questão. Em sua opinião, os pinguins parecem mais à vontade em uma dessas fotos do que na outra. Em qual delas? Por quê? Aí a resposta pessoal, tá, gente? E a caixinha de diálogo, né? Quarta questão. Há zoológicos que buscam reproduzir o ambiente natural dos animais que abrigam. Parece ser esse caso do zoológico na foto 1.
Não, lá tem uma plataforma de metal. E essa plataforma a gente consegue ver isso na foto 2, onde é o seu habitat natural? Não. Não mesmo. Quinta questão. Qual a sua opinião sobre a foto 1? Você acha que os pinguins vivem felizes nesse lugar? Assim, o importante é que os animais sejam respeitados, tá certo? Que vivam em um ambiente tranquilo, tá bom? Né? De preferência no seu ambiente natural, né? Na página 141, continuaremos as atividades para explorar Cantinho da Leitura. Neste capítulo e no anterior, tivemos a oportunidade de acompanhar 2 relatos de viagem. Agora vamos ler o trecho das aventuras vividas por Lemuel, personagem do livro Viagens. Antes, veja a capa e a contracapa do livro. Então aqui nós podemos observar, né, a capa e a contracapa do livro. Desde menino, Gulliver sonhava em viver grandes aventuras nos mares. Quando adulto, tornou-se um médico e passou a exercer sua profissão em navios. Assim, abandonou sua família na Inglaterra para realizar o seu sonho de infância. Neste livro, ele conta como foi para em reinos e paisagens exóticas e aventuras que viveu por lá. Então, pelas informações trazidas na capa, podemos identificar que o autor da história de Jonathan e que ele foi adaptado por Lúcia. Ser adaptado significa ser contado de maneira diferente, de maneira mais simples, né? Então, na questão A, por que será que a história foi adaptada? Por que será, gente? Né? Ela foi adaptada porque, assim, a adaptação é para deixar a leitura mais simples, mais acessível ao público, que no caso aí é o infanto-juvenil, tá certo? Na questão B, na sua opinião, qual é o objeto do texto que aparece na parte de trás do livro? É como se fosse esse aqui, pessoal. Temos aqui uma historinha, tá certo? E atrás ele tá contando, é como se fosse um resuminho. Então, assim, é uma introdução sobre o que vai acontecer nessa história. É uma maneira, se você for escolher um livro, se você for escolher um filme, você não queria saber sobre o que tá falando aquele livro, não é isso? Então, é uma maneira de você poder também escolher uma introdução, um resumo sobre o que se trata, tá certo? Como temos aqui, ó, nessa historinha, a princesa esquecida e a fonte da vida, tá certo? Certo. Então, na página 142, né, na questão 2, fique atento à leitura, né, que ajudou o reino dos pequeninos. No reino dos pequeninos, minha família morava numa pequena propriedade na Inglaterra. Como não éramos ricos, aos 14 anos deixei a escola e tornei-me aprendiz de um famoso cirurgião, o Dr. James Bates. O pouco dinheiro que eu recebia de mesada aplicava em aulas de navegação e matemática. Esses conhecimentos que seriam úteis quando realizasse o sonho de viver grandes aventuras nos mares. Isso aconteceu alguns anos depois, quando consegui uma vaga de cirurgião na tripulação do navio Andorinha. Pouco tempo depois, em virtude da morte de mestre Bates, fiquei praticamente sem trabalho. Não tive outra saída senão retornar ao mar. Trabalhei como cirurgião em vários navios e fiz muitas viagens às Índias. No dia 4 de maio de 1699, embarquei no navio Antílope, rumo aos mares do sul. Tudo corria bem, até que uma violenta tempestade nos surpreendeu em alto mar. O navio se espatifou de encontro a uns rochedos. Eu e os outros tripulantes conseguimos embarcar num bote que estava num convés e remamos com esforço contra o mar bravo. Para nosso desespero, o bote virou. Perdi meus companheiros de vista e tratei de nadar. Fiquei à deriva durante uma semana, agarrada a um tronco e sendo arrastado pelo vento e a maré. Certo dia, avistei terra firme e com as forças que me restavam, consegui nadar até lá. Cheguei exausto, deitei-me no chão e dormi o sono mais profundo de toda a minha vida. Ao acordar, tive uma surpresa daquelas.
Minhas mãos, meus pés e cabelos estavam amarrados por milhares de fios presos a estacas no chão. Minúsculas criaturas humanas armadas de arcos e flechas cercavam-me por todos os lados, vestiam roupas esquisitas e falavam uma língua incompreensível. Com um pouco de esforço, consegui soltar a minha mão esquerda. Isso provocou uma grande confusão entre eles. Uma chuva de setas atingiu-me em cheio. Meu colete de couro protegeu-me de ferimentos mais graves. Bem, não foi difícil concluir que eles me consideravam um gigante ameaçador e perigoso. Eu estava quase morto de fome, porque havia me alimentado pela última vez no naufrágio. Levei o dedo à boca diversas vezes para demonstrar que queria comer. Finalmente, meu desejo foi atendido. Após a refeição, o rei, acompanhado de seu cortejo, surgiu à minha frente. Sem demonstrar qualquer tipo de hostilidade, ele falou cerca de 10 minutos. Eu não conseguia entender nada. Ele apontava insistentemente por uma certa direção. Mais tarde descobri que ali ficava a capital daquele reino, conhecido como Reino de Lilliput. Sua Majestade e o Conselho Real decidiram que eu deveria ser conduzido até lá. Uma enorme engenhoca foi construída para me transportar. No dia seguinte, por volta do meio-dia, chegamos aos arredores da capital de Lilliput. Minha moradia seria um velho templo abandonado, localizado fora dos muros da cidade. Minha perna esquerda foi acorrentada para que eu não tentasse fugir. Ao me levantar na manhã seguinte, olhei com calma para a paisagem lá fora. Lilliput parecia um grande jardim. Campos, bosques e canteiros de flores se estendiam a perder de vista. Nossa, que história, hein, tia Ju? Amei. Bem interessante, né? Muito interessante. Na terceira questão, nós temos aí uma caixinha de diálogo, né? Na terceira e na quarta questão. No texto, diz que deixou a escola aos 14 anos. Por quê? Porque não era de família rica? Então aí, converse, aí vocês vão responder, né? Hoje em dia, ainda é comum parar de estudar por não ser rico? Isso acontece no nosso dia a dia? Não é difícil de se ver isso, né, pessoal? Embora, vocês podem estudar, tá certo? São crianças, não precisam trabalhar, que é o correto. Mas tem aquelas famílias que são extremamente pobres e existe casos sim, tá certo? Pode até ser que não seja tão distante de nós, mas que as crianças precisam parar de trabalhar para ajudar os pais, os familiares a trabalhar e ter uma rendinha dentro de casa. E acabam, né, escolhendo entre trabalhar e estudar. São coisas raras nos tempos de hoje, né, mas acontecem. Na quarta questão, caixinha de diálogo ainda, Gulliver usava o dinheiro da mesada em aulas de navegação e matemática, pois esses conhecimentos lhe seriam úteis para realizar o seu sonho de viver grandes aventuras nos mares. Então, o que seria para você uma viagem de aventura? E de que conhecimentos você precisa para realizar isso? Para realizar essa aventura, né? Então, como seria essa viagem para você? Responda aí no seu livro, tá certo? Na quinta questão, ao ler o texto, como você imaginou Lilliput? Faça um desenho sobre esse como é que eu posso dizer, castelo? Este lugar onde ele foi levado, tá certo? Como é que reino, você né? imagina que seria? Sexta questão. Volte ao texto, destaque 3 palavras cujo significado você não conheça e monte seu próprio glossário. Não se esqueça de usar o dicionário, gente, para colocar o significado das palavras. Então você vai procurar palavras que vocês ainda não conheciam, tá certo? Que são novas para vocês. Procure e organize aqui nesse espaço. E para te ajudar a colocar o significado dele, você irá fazer uma pesquisa em seu dicionário, que sabemos que vocês têm. Sétima questão. No início do módulo, você leu o relato de viagem de Maristela, que foi para a Antártica. O que a história de Gulliver e o relato de Maristela tem de diferente? Primeira caixinha, né? A história de Gulliver é fictícia, é a história de Maristela real? O segundo quadradinho, né? A história dele
é real e a dela é fictícia? Então qual é a alternativa correta? Oitava questão. Cite um elemento que justifica a sua resposta na atividade anterior. Então, se você respondeu que a de Maristela foi real, certo? E essa de Gulliver foi Imaginária, fictícia, né? foi imaginária, ele quer que você justifique sua resposta, tá certo? Por que você assinalou esse? Por qual motivo você enquadrou ele como resposta correta? Aí você vai estar escrevendo, tá certo? O motivo da sua escolha. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de português, de língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo ou com tia Rafa, tá certo? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.